Bem-vindo, alunos, à nossa disciplina de Gestão Logística em Saúde. Vamos iniciar hoje a unidade 3 de ensino, Gerenciamento e Manutenção de Ambientes Hospitalares. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Laurence Virmond, engenheiro elétrico de uma unidade hospitalar. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o gerenciamento e manutenção. Tudo bom, Laurence? Tudo bem. Obrigada pela participação. Bora. Então, por favor, você poderia falar um pouquinho sobre a parte de gerenciamento da manutenção de uma unidade hospitalar? Perfeito. Vamos lá. Bom, para a gente poder entender um pouquinho a complexidade que é a parte de manutenção dentro de uma estrutura hospitalar, vamos descrever assim como sendo uma empresa com muitas empresinhas dentro. Nós temos os setores diretamente ligados à área de saúde, né, como centro cirúrgico, centro obstétrico, as UTIs, pronto atendimento, setores de internação, e temos os setores de apoio, como lavanderia, esterilização, cozinha. Esses setores de apoio não são empresinhas, por se dizer, porque veja, se você pegar num hospital de médio para grande porte, quando se fala em cozinha, é uma cozinha para fazer 1000 refeições por dia. Então a gente tem uma grande diversidade de setores, e esses setores exigem mão de obras específicas e equipamentos específicos, né? Além de funcionar 24 horas por dia. Certo. E dentro dessa mão de obra qualificada, quais são os tipos de funcionários, né? Quais essas especificações que a gente encontra por aqui? Bom, então veja assim, a gente tem, para mexer com essa parte de móvel, de mobiliário, a gente precisa ter marceneiro. A gente precisa ter, para mexer com parte de cama, essas coisas assim, essas estruturas metálicas, um mecânico que entenda de solda, que entenda de chapeação. A gente precisa ter pintor, a gente precisa ter engenheiros mecânicos, a gente precisa ter engenheiro civil que seja específico para a área de saúde. A gente precisa ter arquiteto que entenda da área de saúde também. A gente precisa ter engenheiro elétrico, que no caso é a minha formação, que também tem que ser específica para a área de saúde, para se desenvolver projetos, por exemplo, a nível de centro cirúrgico, UTIs, que tem que ter uns aterramentos especiais, tem que ter algumas características próprias desses setores, né? Sem contar com ainda profissionais mais específicos, como os que mexem na parte radiológica, por exemplo, raio-x, tomografia, ressonância, blindagem dessas salas, né? Então são funcionários hiperespecíficos, que muitas vezes não dependem de você ter eles dentro da tua estrutura, porque são funcionários muitas vezes caros, onerosos, e que você precisa pouco. Então você pode ter essa mão de obra também terceirizada, não precisa ter dentro da tua estrutura todo esse corpo, esse staff, né? Então é mais ou menos essa gama de profissional que você precisa dentro da tua estrutura. Fora os técnicos, né, que são técnicos em eletrônica, você precisa de técnico em eletrotécnica para puxar fiação, esse tipo de coisa, cabeamento. Mais ou menos é esse panorama que se encontra contra os profissionais que se precisa dentro da área de saúde. Certo. A gente sabe que tem muitos riscos biológicos, né, envolvidos aqui dentro dessa parte de manutenção. Sim. Como que vocês fazem, então, o gerenciamento quando tem, por exemplo, uma obra que precisa acontecer com a unidade em funcionamento? Aí vem desde do treinamento com o pessoal, né, por estar dentro do setor de saúde, eles correm esse risco biológico realmente, né? Então você tem que ter um treinamento específico para cada área, onde vai ser feita a manutenção. E muitas vezes você tem que fazer manutenção em um setor, sendo que o setor não pode parar, né? Então, por exemplo, uma sala de centro cirúrgico, você precisa pintar, fazer algum corte em parede para colocar ar-condicionado, alguma coisa desse sentido, instalar um equipamento novo, você tem que fazer um plano de contenção interagindo com outros setores, por exemplo, CCIH, direção clínica, né? Para até arrumar esse agendamento, para poder parar essa sala de tal período a tal período. Então tem todo esse planejamento, tem a parte de projeto, esse projeto é feito, é mandado para a prefeitura, é mandado para a vigilância sanitária para ser aprovado, para depois você poder encaminhar isso aí, realmente propriamente dito, executar a obra, né? Então ele é bem assim, é complexo isso aí, e tem que se tomar muito cuidado com todas as etapas para você executar esta obra, né?
Então, é mais ou menos assim que funciona. A gente tem que planejar. A execução dessa obra só pode ser feita depois de estar toda aprovada essa parte de projeto. E na hora de executar tem que ser pessoal já que esteja treinado e sabendo o que está fazendo, né? Para poder ter sucesso na tua execução. Certo. Doutor Laurêncio, então também tem a questão do inventário, né, para auxiliar nessa manutenção. E a questão de novos equipamentos também, que é muito importante para você ter o histórico da vida desses equipamentos que você já tem. E a hora que você for fazer a aquisição de novos equipamentos, você poder falar, não, esse equipamento que foi um equipamento que deu pouca manutenção, ou deu muita manutenção, ou a manutenção foi cara, ou ele era viável até a manutenção dele, mas como o pessoal que era a empresa que prestava assistência técnica era longe, demorava muito entre o tempo de saída e o tempo de vinda, né? Outro aspecto importante também é a questão de você saber quanto de equipamento que se precisa ter sobressalente para dar apoio à hora que esses equipamentos estragam ou saem para manutenção, né? Então seria... Certo. E a gente sabe, até você já citou, que nós temos a manutenção, que é a preventiva e a corretiva. Vocês aplicam ambas aqui na unidade hospitalar? Sim. A manutenção preventiva, ela é uma manutenção exatamente buscando a você evitar falhas no equipamento, tá certo? De modo que essa manutenção, existem equipamentos hoje que eles já te avisam, quando deu tantas horas de uso, ele já te avisa que está na hora de fazer a manutenção preventiva. Como são casos de respiradores. Alguns respiradores, eles te avisam lá, chegou a 50 horas de uso, por exemplo, ele vai te falar, olha, está na hora de fazer manutenção preventiva. Então, lá naquela manutenção de 50 horas, vai trocar bateria, vai trocar filtro, então ele tem uma série de itens que é trocado pela assistência técnica. E lá eles desbloqueiam esse código para o equipamento voltar a funcionar perfeitamente. Se você não fizer essa manutenção preventiva, ele vai deixar esse equipamento funcionando por um tempo e ele simplesmente vai travar. Ele não vai funcionar, porque está colocando em risco a integridade do paciente. Então, ele automaticamente ele para. Você tem manutenção preventiva, por exemplo, em cisternas e caixas de água que tem que ser feita a cada 6 meses, certo? Aí o pessoal do CCH acompanha e esse pessoal mesmo faz o laudo dessa limpeza, né, que é executado pelo pessoal da manutenção. Você tem a cada 6 meses também, por exemplo, limpeza e inspeção da caldeira, né, que gera vapor para a cozinha, para lavanderia, para esterilização. Essa inspeção tem que ser feita por um engenheiro mecânico que vai fazer um laudo também das condições que estão na tua caldeira. Então, para praticamente todos os equipamentos dentro do hospital, você tem que fazer manutenção preventiva, né? E é a manutenção mais inteligente, vamos dizer assim, que dá uma durabilidade, uma vida útil para o equipamento maior, por um custo menor ao decorrer da vida útil desse equipamento. Já sobre a manutenção corretiva, é a manutenção que acontece quando existe a falha do equipamento, que às vezes mesmo com a preventiva sendo feita, pode acontecer a corretiva, né? Às vezes até por oscilações de tensão na rede, aí, casos de raios, então isso pode acontecer. A manutenção corretiva ela pode ser feita tanto pelo nosso pessoal interno, né, se estiver apto para isso, e se estiver os equipamentos necessários para fazer a manutenção e fazer a calibração desse equipamento depois, que é importantíssimo. Ou ser terceirizada, ou mandado para outra empresa que seja representante técnico da marca fazer, né? Todo equipamento deve ter laudo da manutenção feita. Esse laudo é exigido, se vem uma vistoria aqui, por exemplo, do CREA ou da Vigilância Sanitária, eles vão pedir esses laudos das manutenções, tanto preventiva como corretiva. Então, o setor da manutenção funciona desta maneira, né? Obrigada, doutor Laurêncio, pela participação. Como vimos, então, nessa unidade sobre gerenciamento e manutenção hospitalar, é muito importante você manter realmente o prédio funcionando, né? Então, a manutenção predial, tanto quanto a logística de medicamentos ou o abastecimento, né, de materiais e insumos que foram temas discutidos nas unidades anteriores.